O Apocalipse apareceria assim, em um estalar de dedos. Todo mundo, mesmo aqueles distraídos, teriam a certeza da chegada de Jesus e do fim dos tempos. A gente estaria chegando no fim do que entendemos como civilização? Os sinais estavam todos lá, mas só aqueles que sabem quais são é que ficariam menos surpresos. Mas, ainda assim, não tem nada nas Escrituras que diga quando vai acontecer. Imagine que você está num dia como outro qualquer. O que você geralmente faz? Acorda, toma seu café e se apronta para a escola ou para o trabalho. E depois, nada é tão empolgante no dia a dia, certo? Mas já pensou se o seu dia muda de uma hora para outra? Tá lá, você saindo do trabalho, quando o sol escurece sem mais nem menos. A lua que deveria estar começando a iluminar no crepúsculo não dá as caras. Tudo é um grande infinito escuro, mas o silêncio não é mais o mesmo. Você olha para cima e escuta um ruído ficando cada vez mais alto. Que som é este? Trombeta? Mas uma trombeta vindo do céu? E aí tudo começa. O escuro é trocado por um forte clarão no céu. Norte a sul, leste a oeste, algo está acontecendo. Ou pelo menos algo está prestes a acontecer. Você fica cego por questão de segundos e vê a imagem de um homem, acompanhado de diversos outros seres celestiais, todos bem iluminados. Estar na hora. Esse é uma prévia do que pode acontecer quando Jesus voltar de acordo com as Escrituras Sagradas. Seria um grande acontecimento com a capacidade de mudar para sempre o que a gente entende de real e do imaginário. Coisas estranhas começarão a acontecer. Durante algum tempo, os dias e as horas não teriam mais sentido. O tempo seria percebido de outra maneira. E o mais aterrorizante é que a Segunda Guerra Mundial não faria cócegas na calamidade que tomaria conta do planeta. Os verdadeiros profetas seriam perseguidos, mas a proteção divina não deixaria que nada acontecesse com eles. Haveria provas, tentações e, por fim, o grande julgamento final, que é o que as pessoas chamam de tribulação. É o grande acontecimento que todos os fiéis esperam e os teólogos estudam, mas mesmo sem saber quando vai acontecer. Existem sinais que servem de presságio. Alguns já foram revelados, mas outros ainda não chegaram a esse ponto. O que você me diz? A gente já está vivendo o início do fim? Quais seriam os sinais que faltam para Jesus voltar de acordo com a Bíblia? Parece que a gente consegue saber quais são e quantos são. Vamos descobrir juntos. Eu sou Abi Ferreira. Entre comigo nessa jornada. No livro de Mateus, a gente tem as principais respostas para as perguntas sobre o final dos tempos. Ainda mais sobre os sinais que vão aparecer antes do ponto de virada. Quando Jesus Cristo saiu do seu templo, alguns discípulos chegaram perto dele com a cara de curiosos. Além da vontade de conhecer o templo, também traziam uma dúvida daquelas. Quais vão ser os sinais de sua volta, Jesus? A partir do capítulo 24 do livro de Mateus, Jesus deixou as coisas bem claras.
Não sobrará pedra sobre pedras daquele templo quando o dia finalmente chegar. No Monte das Oliveiras, ele contou que falsos profetas tentariam falar em seu nome. Até mesmo os escolhidos serão enganados, pelo menos no início. Muitas pessoas vão ser odiadas por carregar a palavra de Deus. Guerras e rumores de guerras deixarão muitas pessoas com medo. Mas Jesus pede que os discípulos não se deixem levar por isso. Será só o começo das dores que dominarão a terra? A nossa geração vai dar de cara com o destino, como já está dando. Uma série de crises abalam e vão continuar abalando a humanidade. Mas não para por aí. Esses sinais podem ser percebidos por todo mundo. Outros sinais, no entanto, ainda não foram revelados. Você sabia que pelo menos um quarto de toda a Bíblia é profética? 90% de todas as profecias falam sobre o fim dos tempos? O apóstolo Pedro conta que os verdadeiros profetas trazem apenas a verdade e nada é apenas imaginação. Isso acontece porque foi o próprio Espírito Santo dentro desses homens que mostrou as mensagens de Deus. Algumas palavras ajudam a entender quais seriam os sinais do fim de todas as coisas. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas ajudam a entender quais seriam os sinais que vão aparecer antes que Jesus volte. Guerras, violência, ilegalidade, fome, crises ambientais, terremotos, epidemias, tudo isso já está acontecendo, de acordo com o livro de Mateus. Esses sinais vão fazer com que os fiéis não sintam tanto amor como antes. As coisas vão se esfriar e uma espécie de frustração pode tomar conta de todos. A questão aqui toda é essa. Não importa as coisas ruins que acontecem e ainda vão acontecer. Somente os perseverantes vão chegar até o fim. Ou seja, aqueles que não desistirem da palavra de Deus, apesar das frustrações e medos. O sinal que vai dar início ao momento de tribulação. O rastro de um enorme raio no céu. Jesus já vai ter voltado e todos os sinais já vão ter aparecido. No entanto, vamos voltar um pouco, antes mesmo do sinal da grande e última guerra, antes mesmo do raio no céu. Vamos entender outro sinal que pode estar prestes a acontecer nos dias de hoje. Um grande líder religioso, falso, vai enganar centenas de milhões de pessoas antes de Jesus voltar. A profecia indica que até mesmo o povo de Deus pode ser enganado por esse falso profeta. A sua habilidade de influência e presunção será capaz de abalar mentes de muita gente. O apóstolo Paulo escreveu uma carta sobre a volta de Jesus em Tessalonicenses. Ele pede para que o povo de Deus tenha cuidado, porque uma onda de enganações e mentiras podem confundir a fé e os ensinamentos divinos. De acordo com o capítulo 13 de Apocalipse, ele terá capacidade de realizar milagres, como fazer com que o fogo desça do céu. Talvez a grande tribulação já esteja acontecendo. Você consegue interpretar os sinais?